Irmãos, o texto que eu quero compartilhar, eu vou ler primeiro, é 1 Timóteo. Na verdade, vou me valer de dois textos, mas esse é o que eu vou trazer para a nossa meditação. 1 Timóteo 3, nós vamos ler até o verso 7, depois eu vou completar a leitura no decorrer da exposição. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Até aí. Irmãos, o tema que foi proposto, para falarmos sobre o caráter do líder. Caráter é um dos conceitos mais difíceis, talvez, da gente definir. E se você procurar na internet, você vai achar dezenas de explicações, de tentativas, de mostrar o que é um caráter. Na maioria das vezes, o caráter vai estar dividido, entre características psicológicas. Alguns vão chamar de temperamento, outros vão chamar de personalidade, outros vão chamar caráter, de um tipo de reputação. Então é tão difícil definir o que é o caráter do cristão, que a gente precisa estabelecer então um critério aqui agora importantíssimo para a nossa meditação. Qual é? O critério de que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é suficiente. Existe um conceito muito importante para quem estuda teologia, que é: a Bíblia, ela tem dois tipos de ensinamento. E na teologia, de forma geral, em qualquer tema teológico, você vai ter dois tipos de ensinamento sempre. Às vezes, a Bíblia, ela é descritiva. Ela vai contar histórias, ela vai contar algumas narrativas importantes para a gente tirar preceitos dali. Ela vai contar o testemunho de algumas pessoas, ela vai contar algo que é importante para a vida de alguém ou para a vida de um grupo. E essa descrição, as narrativas históricas, por exemplo, são importantes, e há um consenso teológico que a gente não faz teologia robusta a partir de descrições. Quando a Bíblia está descrevendo alguma coisa, há uma liberdade para a gente interpretar aquilo ali de acordo com o contexto em que aquilo é dado. Outra coisa muito importante, e é o outro lado, que é o que eu vou me valer dele aqui hoje, é que a Bíblia também tem um outro lado, que ele é prescritivo. É igual a receita de médico. Você tem que ir lá e fazer daquele jeitinho. Se você não fizer, você vai se dar mal. Ok? E esse conceito vale tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento. O texto que a gente acabou de ler não é um texto descritivo. É um texto prescritivo. É uma receita. Se você quer saber como escolher líderes, Paulo aqui não está brincando. E a gente precisa lembrar quem é Paulo, Paulo, gente, é um rabino. Paulo é um homem interessado em oferecer um ensino que atingisse a maior gama de pessoas. Por isso que ele falava com o grego, por isso que ele falava com o judeu, Só que ele está sempre se valendo disso que é muito importante para todo mundo que ensina teologia. Ele precisa compreender: existe um caráter descritivo e um prescritivo. Por isso que quando a gente vai no Novo Testamento, tem hora você fala: poxa, Paulo é um cara meio bravo, Será que ele não está exagerando?
Será que ele não está falando alguma coisa aqui, né, que é da cabeça dele? Não. Você não pode fazer essa pergunta, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é apta, isso é importante, para nos ensinar, para nos repreender, para nos consolar, para nos dar a instrução necessária para a gente ir até Deus. Então a gente não pode brincar com esses conceitos. A gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Como Paulo também está num contexto grego, falando aqui a um jovem, aqui eu quero dar um contexto breve. Gente, imagina você que está aqui no Campo das Vertentes, que nem a senhorinha que disse aqui, linda, há 80 anos, 85. Imagina se no final da carreira ela olhasse para a gente e falasse assim: vem comigo, vem sofrer comigo o que eu sofri nesses 85 anos aqui. Aí você olha para ela e fala assim: poxa, não deu nada certo na vida dela. É isso que Paulo está fazendo com esse menino aqui. Paulo estava preso em Roma quando ele escreve essa carta para esse menino. Ele devia ter mais ou menos 17 anos, ele estava desesperado da vida, mas cara, como que eu vou seguir um camarada que fez tudo o que fez e agora ele está preso? Você seguiria o conselho de um pastor que no final da vida ele está dentro da prisão, mandando uma carta para você e fala assim: vem sofrer comigo? Isso é convite que se faça, meu? Vem sofrer comigo? Que conversa fiada é essa? Esse Paulo é maluco. É isso, é um velho à beira da morte. Ele já sabia que ia morrer. Pouco tempo depois, Paulo é decapitado em Roma e está chamando esse moleque, 17 anos, falei: vem para cá, deixa eu te ensinar uns negocinhos. Deixa eu falar para você como é que funciona esse negócio. Você está achando que o sucesso é, né, plantar uma igreja de não sei quantos mil membros, uma equipe de louvor que gravou 200 mil CDs? Você acha que isso é sucesso? Sucesso é você manter firme a sua postura diante do chamado que Deus te deu. É assim que Paulo fala: eu encerrei a carreira, eu fiz tudo que tinha que fazer. Aí você olha para a vida, analisa a vida do Paulo, gente, do ponto de vista moderno. É um fracasso. Viajou pra caramba, sofreu pra caramba, viveu tudo que viveu, picado de cobra, naufrágio, ele conta essa história dele, né? Vive isso tudo e no final está preso. E chamando os meninos para seguir ele. Aí, é doido, fracassado. Só que ele dá aqui uma prescrição. Ele escreve para Timóteo, que estava lá em Éfeso, plantando igreja naquela região, né? E aí ele dá uma série de sermões. Primeiro estimula ele a voltar à fé. No capítulo 2 aqui ele fala sobre a igreja, como é que a igreja tem que ser, né? Como é que é a postura da igreja. E no capítulo 3 ele fala do caráter. Deixa eu te ensinar um negócio. Nós temos um problema com as traduções, né? Porque na sua Bíblia está escrito bispo. Quando a gente fala bispo, você já lembra logo dos bispos lá da igreja católica, né? O Papa, né, é o presidente da empresa, o subordinado dele é o cardeal de não sei o que e tal. Isso não existe na Bíblia. A palavra bispo significa simplesmente ancião, uma pessoa experiente, experimentada na fé, que agora vai servir a igreja como supervisor. Essa é a tradução. Se eles não tivessem transliterado a palavra, não seria bispo. Aquele que deseja ser bispo, né, ou episcopado, que é uma... Você sabe a diferença de tradução e transliteração, né? Transliteração é quando você pega a palavra na língua dela e mantém a fonética. Episcopos é a palavra grega. Aí episco, eles aportuguesaram, virou bispo. É igual um monte de palavras que a gente conhece em inglês, reset, né? Já ninguém fala mais, vamos começar de novo. Vamos dar um reset, vamos dar um start. Isso já colou, né? Todo mundo está falando inglês, mas é uma palavra que não foi traduzida, foi transliterada. Você já começa a entender. Paulo não está falando aqui de hierarquia. Na igreja não tem hierarquia. Na igreja tem quem faz determinada coisa, e para fazer determinada coisa, ele tem que passar por um crivo. É esse aqui. Esse é o crivo da palavra. Você quer ser, primeiro, né?
Você que deseja, gente, isso aqui é maravilhoso. Ele está falando para o menino, e o menino está desesperado, querendo fugir da raia, ele não queria ficar mais na vida pastoral. Ele fala assim: ô Timóteo, o negócio é o seguinte, quem deseja isso, deseja uma coisa legal. Tipo assim, você vai se ferrar no final. É uma coisa bacana, mas no final acaba em morte. Se tudo der certo, você está lascado. É isso aí. Gente, a gente fica olhando para os textos bíblicos, né, sem contexto, fica parecendo que isso é um convite para você fazer uma coisa assim. Você vai trabalhar na Google, né, com cerveja, com sinuca, feliz. Não, o chamado para essa época aqui, gente, todo mundo, por isso que Paulo está dizendo, se você quer ser líder, se você quer ser um supervisor, você quer uma coisa boa, só que saiba, isso implica sempre em sacrifício. Você acha que alguém queria ser bispo naquela época? Você acha que, né, eu sou capelão do seminário lá em São Paulo, né, e o meu trabalho básico é esse. Os meninos acham que depois que sai do seminário, vai plantar uma igreja e depois de 2 meses vai ter 5.000 pessoas. Dá vontade de rir na cara deles. A cigana te enganou, brother. É isso que eu falo para o seminarista, né? Ninguém mandou ficar lendo mão, né? Foi ler mão, te enganar. Porque isso não é vida pastoral, não tem glamour, não. Quem inventou esse negócio de vida pastoral tem... É ou não é os pastores aí? Fala pra mim, ó. Tem glamour? Todo mundo sabe quanto você ganha, todo mundo sabe onde você mora, seu telefone tem que ficar ligado 24 horas por dia. Se alguém te liga de madrugada, alguém morre, você tem que ir lá atender. Seu salário está fixado lá, ó. Todo mundo pode saber. Quem aqui sabe o salário da mulher? Tem gente que não sabe o salário nem da esposa, todo mundo sabe do pastor. É isso que você quer? Vai trabalhar, mano. Eu falo assim para os meninos, vai trabalhar. Você quer dinheiro, você quer glamour, você quer status, você quer ter 1 milhão de seguidores no Instagram, que agora isso é chique, né? Então, vai fazer videozinho de dancinha, você vai conseguir 1 milhão de seguidores. Não existe isso. Paulo está falando aqui do caráter do líder. Paulo está falando que você quer ser líder, então segura a onda. Porque agora você vai entender porque eu estou te dizendo. Caráter não é uma característica psicológica. Quem é uma pessoa de bom caráter ou mau caráter? Se você não vai no Google, que o Google não vai te ajudar. Eu fui. Eu falei assim, porque eu já tenho um conceito na minha cabeça, deixa eu ver se algum site está falando alguma coisa que presta. Nenhum presta. Eu li um monte. Nenhum presta. Ah, mas caráter é mais do que personalidade. Aí como é? Não. Esquece. Caráter é igual isso aqui, ó. Se eu pensar que esse negócio vai tocar, ele vai tocar? Só se fosse um Jedi, né? Mas eu não sou, não sei. Tem coisas que pressupõem a outra. Isso aqui só faz barulho se tiver um músico para tocar. E só fica bonito se tiver um irmão igual que ele estava tocando aqui. Né? Porque se fosse eu, ia ficar tudo tocando. Eu sei tocar outras coisas, mas aquele ali não é comigo. É assim. Caráter, gente, você só consegue ver quando duas coisas, o músico encontra o seu instrumento. Então tem um lado psicológico? Tem, mas tem um outro lado, que é o lado de quem está vendo você. Engana-se quem acha que caráter não tem a ver com a reputação. Nesse texto, Paulo faz 2 divisões aqui, né? Hoje eu não vou agradar ninguém, nem os batistas, nem os presbiterianos, nem os americanos, porque o meu sermão tem 14 pontos. Mas eu vou ser rápido. Os batistas só podem ter 3, os presbiterianos tem que ter 5, né? Então eu não vou agradar ninguém aqui hoje, porque meu sermão tem 14. Por que 14? Porque Paulo está falando isso. As 7 primeiras características que ele dá aqui tem a ver com quem está dentro da igreja. Tem a ver com uma reputação de quem está dentro da igreja, quem está te vendo na igreja. Ah, mas eu faço o que eu quiser da vida, ninguém tem a ver com isso. Tem sim.
Não só quem está dentro da igreja, como quem está fora. E aí ele começa a dar a lista. O texto, gente, é um texto prescritivo. O que a gente tem que tirar desse texto aqui é que o caráter, ele tem uma base fundamental na relação da pessoa com o mundo. É o que o pastor Mário falou. Não adianta encher a cabeça de teologia se isso não se traduzir na sua vida. É o músico e o instrumento. Não adianta decorar todas as teologias sistemáticas, todo tipo de eclesiologia, você sabe tudo sobre Apocalipse, né? Você sabe tudo sobre tudo, mas isso não reflete na sua vida. Você não serve para ser líder. Desculpa te dizer. Porque o texto é prescritivo. Você quer isso mesmo? Você quer o episcopado? Paulo está perguntando aqui para o moleque. Você quer essa parada mesmo? Quer. Então, filhão, segura a bucha agora. Aí ele começa. Fiel a essa palavra. Se você deseja ser bispo, então você deseja uma coisa excelente. É necessário, então, versículo 2. Ele começa a listinha. Eu não vou contar, não, mas são 14, tá, gente? Primeiro, irrepreensível. As 7 primeiras têm a ver com o caráter dele para as pessoas da igreja. O que é uma pessoa irrepreensível? É a pessoa íntegra. Sabe quem é o íntegro na Bíblia? Íntegro vem de inteiro. A palavra hebraica é tamim. Lá em Gênesis 6, Gênesis 12, algumas vezes essa palavra aparece para Jó também, capítulo 2. Jó era um homem íntegro e justo. Ele era tamim e tzadik, é o termo hebraico lá. Tamim vem da ideia de completo, é quem completa uma obra. Tamim é a ideia de, não é alguém perfeito, é alguém que tem uma postura que diante da sociedade, mesmo que ele cometa os erros, todos os homens na Bíblia cometeram erros. Noé, Abraão deixou a mulher dele 2 vezes na mão. Então, só para começar a história, não está falando de perfeição, está falando de aceitar aquilo, e quando ele é apresentado diante de qualquer acusação sobre um julgamento justo, ele vai passar em branco. Depois, no capítulo 5 aqui de Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo, ó, quando alguém levantar acusação contra o bispo, você abre o seu olho. Por quê? Porque você precisa ter testemunhas. Porque a sua palavra contra de alguém que exerce autoridade é um problemão. Por isso que aquele é um ditado, né? Hebraico, inclusive, né? Diante de 2 testemunhas, Jesus fala isso também, diante de 2 testemunhas, toda a verdade se estabelece. O que é isso? Eu não posso levar a acusação contra alguém só na minha palavra, senão fica subjetivo demais. É a minha palavra contra dele. É isso que Paulo está falando. Na comunidade, para a igreja, se você for levado diante de qualquer acusação, você não pode se achar em você nenhum motivo de repreensão. Não se sinta pressionado, porque isso aqui não tem nada a ver com o seu passado. Isso tem a ver com ser líder. Quando todos nós aqui lutamos com algum tipo de pecado, não é disso que eu estou falando. Todo mundo aqui nessa sala luta com seus pecados, e todos aqui sabem quais são. Não é disso que o texto está falando. Ser irrepreensível, todo mundo aqui diante de Deus é repreensível. O que você merecia era condenação eterna, todo mundo. O que você merece é isso, condenação. Mas por graça, como o pastor Mário também trouxe aqui para nós de manhã, você tem acesso ao que Deus está fazendo. Isso é ser irrepreensível, porque se você é justo, a sua reputação te precede, vai na sua frente. As pessoas vão saber quem é ele, quem é ela. As pessoas da igreja precisam saber se você está disposto. Essa é a pergunta do caráter do líder. O que é o caráter do líder? É o que eu sinto sobre mim? É. Mas isso precisa ter um reflexo também na comunidade. As pessoas têm que olhar para mim e achar aquilo que elas estão pensando sobre mim. Isso é irrepreensível. Marido de uma só mulher. Eu não quero entrar nesse detalhe, né? Mas eu quero te dizer, aqui há várias teorias
né? Não importa, foi divorciado, não foi. O que você pensa sobre casamento, recasamento e divórcio, você tem que fechar na sua comunidade. Outro dia eu fui aconselhar um jovem, e aí ele estava passando por um problema, seminarista, né? Eu só fiz uma pergunta para ele: o que a sua igreja diz sobre recasamento e divórcio? Aí eu fiquei assustado, né? Ele virou para mim e falou assim: não, meu pastor falou que o que eu fizer ele me apoia. Eu falei: então o seu pastor não sabe nada de teologia. Desculpa, porque se ele não tem uma posição sobre isso, não há consenso na comunidade. Eu não quero nem entrar no mérito do que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, porque isso aí eu caberia outra conferência. Não importa o que pensa, agora o consenso importa. É disso que Paulo está falando. Se você é casado, você tem que ser fiel a essa mulher e sem conversa. Você quer ser líder, as pessoas vão te avaliar. Porque o casamento é a relação mais importante de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus compara a sua relação com Israel ao casamento. No Novo, Jesus compara com a igreja. Sabe aquele textinho que a gente adora pregar, de Mateus 28, né? Mateus 18, 28, né? Eis que vou para o Pai preparar. Aquilo, gente, é uma promessa de casamento. Jesus está casando com a noiva. Eu vou para o Pai preparar a morada, é um termo de compromisso. Jesus assinou uma parada lá, igual: eu vou preparar a casa e vou voltar um dia. Isso era um casamento na antiguidade. Qualquer judeu da época entendeu o que Jesus está falando. Não é uma promessa igual a gente vê: eu vou voltar aí um dia, né? Um dia eu vou lá na sua casa. Não é isso não. Vou tomar um cafezinho lá. Isso é conversa, né? Mineiro adora falar mentira nesse sentido. Jesus está fazendo uma promessa de casamento. Eu vou para o Pai preparar morada. Gente, por isso é tão importante. O líder, ele tem que ser temperante. Gente, todo líder, em algum sentido, tem que abrir mão dos seus próprios desejos. O líder, ele é avaliado o tempo inteiro. O que você faz na sua vida particular, lá no seu secreto, ok. Não se sinta pressionado se alguma coisa que você faz, né? A única recomendação que Paulo dá sobre isso é que você não escandalize os mais fracos. Posso dar um exemplo? Talvez não seja tão bom, mas eu vou arriscar. Se você toma sua cervejinha escondida, ok. Não toma no boteco, não, pelo amor de Deus. Ok? Nem precisa olhar para mim se você toma ou não toma, se você acha que é pecado ou não é. Não é, a Bíblia não diz nada contra isso. Inclusive a próxima característica aqui, ó. Esse cara, ele não é dado ao vinho. Sabe o termo em grego, o que significa, né? Ele não fica muito tempo sentado junto do copo de vinho. É isso que está escrito lá. Se fosse pecado, Paulo não tinha mandado o próprio Timóteo tomar vinho por causa da dor de estômago que ele tinha. Né? Então não se escandalize com essas coisas. Aí você vai perguntar para mim assim: isso é certo ou errado? Gente, cristão precisa ter a próxima virtude aqui, ó. Na minha Bíblia aqui está escrito temperante, mas na sua Bíblia pode estar escrito aí virtuoso. Algumas traduções traduzem como virtuoso. A pessoa virtuosa, gente, é aquela que sabe equilibrar as coisas. Ele sabe, lembra lá de Romanos? No capítulo 8, 9 e 10, aquela história da carne sacrificada a ídolo, né? Paulo está falando disso. O assunto ali não é carne, o assunto ali é liberdade. O que você faz da sua liberdade? Você pode abrir mão da liberdade quando o irmãozinho acha que beber uma tacinha de vinho é pecado? Então não bebe na frente dele, é isso que Paulo está falando. Agora, se lá na sua casa você tem uma garrafa de vinho lá e toma para se alegrar com a sua esposa, maravilha! Isso não é pecado. Não é pecado. Mas isso é falsidade. Não é falsidade, querido. O que você faz diante de Deus com a consciência pura, Paulo está dizendo, isso é sobriedade. Ele é sensato, ele não se deixa dominar pelos impulsos. A pessoa que bebe e ela depois é desenfreada a beber, não beba. Quem tem que te dizer se vai beber ou não é a sua consciência diante de Deus. É Deus que vai colocar essa consciência em você.
E pelo rosto de vocês, parece que estão escandalizados, né, comigo? Espero que não. Não se escandalize. Eu não posso comer um brigadeiro. Se eu comer um, eu quero 10. Então eu não come um. Que vale para o álcool, vale para o açúcar, vale para a vaidade, né? Vale para fazer plástica. Nunca tem fim. Já viu essas coisas que nunca tem fim? Conserta aqui, tira ali, põe aqui, não tem fim, né? Tira, põe, não tira e põe, vou esticar aqui, tem uma ruga, nascer, aí gasta 50 mil reais para tirar uma ruga. Estou achando que a Bíblia está falando aqui não é de coisas diferentes do que a gente vive hoje, não. Você tem que ter, você quer ser líder, você tem que ser sensato. Você precisa saber e que tem que estar disposto a aprender. Então não fica nesse negócio de ficar rezando a carteirinha de certo e errado, não, porque você vai se dar mal. O líder tem que saber que hora que ele pode e que hora que ele não pode. Isso é virtude. A ideia de virtude, inclusive na tradição, virtude o contrário de virtude é o vício, mas isso é errado. O contrário de virtude é o desequilíbrio, é uma pessoa destemperada. Está escrito aí no seu texto. Ele tem que ser temperante, ó. A sobriedade e a temperança vão te dizer, aqui não pode. Do que Paulo está falando? O líder, ele tem que saber fazer o bom uso da sua liberdade. Você quer ser líder? Então aprenda diante de Deus que o que as pessoas acham de você é importante. É a sua reputação. Ah, não, mas eu gosto. Não é questão de gostar. Se escandaliza qualquer pessoa, não beba. Não faça plástica. Não compre a Ferrari da irmãzinha ali, que ela falou mais cedo. Porque se chegar de Ferrari na igreja, eu vou ficar escandalizado. Não compre a Ferrari. Porque isso é importante aqui, ó. E depois, Paulo fala, ele tem que ser modesto, ó. Modéstia é a virtude da excelência moral. O caráter dessa pessoa, ele tem dinheiro, mas ele não fica ostentando. Ter dinheiro não é problema. O problema é transformar o dinheiro naquilo que guia a sua vida. Sabe quando você reconhece isso? É quando não tem o dinheiro, você tem desespero. Quem é que vai ser de mim? A renda da igreja caiu. Gente, quem sustenta a igreja é o dizimista ou é o Senhor? Vai vir, vai brotar lá um pé de diamante na sua igreja. Não sei o que vai acontecer, não vai. Deus vai, Ele garante isso. Mas Ele garante se você seguir a regra. Esse texto é prescritivo. Isso é uma ordem. Essas características aqui é de qualquer pessoa que exerce liderança. Ele tem que ser hospitaleiro. Para resumir a hospitalidade, qual o salmo mais conhecido da Bíblia? Esse mesmo, pode falar mais. 23. Isso. Como é que ele é conhecido? O pastor. Você já viu que esse salmo é esquisito, que ele tem 2 estrofes? Na mesma hora que ele está falando do Senhor, é o pastor, de repente a história muda e fala assim: preparas perante mim uma mesa. O que é isso? Gente, o Salmo 23, a gente só aprendeu a primeira parte, a segunda passou batido porque a gente não sabe o que é hospitalidade. Hospitalidade é um conceito que tinha no Oriente Antigo, adotado até hoje pelos beduínos lá no deserto. Se você estiver passando, qualquer pessoa que passa na casa de um beduíno hoje, 2022, se ele te acolher na sua casa, você é o dono da casa praticamente. Ele vai te dar a cama dele para dormir. Ele vai dizer o que o Salmo está dizendo. Esse cara, quando ele chega na casa de Deus, ele se torna propriedade, agora responsabilidade do dono da casa. Isso é hospitalidade. Por isso que a Bíblia fala que Abraão hospedou lá os anjos. Porque quando ele coloca esses anjos para dentro de casa, ele está dizendo, não é só assim, vem aqui comer comigo. Ele está dizendo assim,
Tudo que acontecer na sua vida a partir de agora é responsabilidade minha. É isso que o Salmo 23 está te ensinando. Hospitalidade. Ele está te dizendo que agora você está tão protegido diante desse pastor que ele te acolheu na casa dele. E agora você é responsabilidade dele. Paulo sabe disso. E aí ele está ensinando também. Está falando, ó, não esquece não, porque se você é líder, você tem que ser hospitalário, você tem que praticar a hospitalidade. E por último, nessa sequência de 7, ele deixa, então, essa é uma regra também judaica, né? Ele deixa o mais importante para o final. Esse camarada que sabe e deseja ser um líder, ele tem que ser apto para ensinar. Esse talvez seja o maior problema hoje em dia, né? A gente troca o discurso, a retórica, gente, é importante, não muda o sentido das palavras. Religião vai ser sempre religião. Tira essa ideia logo da sua cabeça de que existe uma coisa religiosa e uma coisa evangélica. Não, evangélica é o que tem a ver com o evangelho. Religioso é o que te liga. Liga. Não interessa, ainda não estou nem falando de qual que é, beleza? Religiosidade, do jeito que as pessoas adotam, no Brasil, assumiu um caráter anti-intelectual. Assumiu um caráter de dizer, eu não preciso saber teologia para pastorear. Sabe quem assinou embaixo desse negócio? O diabo. Quem assinou essa fatura falando que teologia é coisa que não precisa, que eu não preciso de aprender teologia? É o Satanás. Por quê? Porque a história da igreja e os textos que foram lidos aqui hoje, de todos os dois preletores, o pastor Juliano começou falando do fundamento. Qual é o fundamento? O pastor Mário falou também. O fundamento é a doutrina. O fundamento, o que você faz com a doutrina é uma coisa. Agora, você não pode jogar o bebê junto com a água fora toda vez que você dá banho nele. Eu não posso virar para você e falar assim, teologia não presta. Gente, o que segura a unidade da igreja é a teologia. É um chão comum. E você quer saber? Só existe uma doutrina em que há consenso. Uma só. Sobre quem Deus é. Chama Trindade. Essa doutrina demorou 325 anos para ser formulada. Não está escrito esse nome na Bíblia, de tão poderoso que esse negócio é. Mas Trindade diz da ontologia. Quem Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Qualquer pessoa que negue isso é pagão. Então a gente precisa de um chão comum para pisar. Não vai existir unidade se a gente não pisar no mesmo chão. Qual é o chão que a Bíblia chama aqui para nós de fundamento? A doutrina dos apóstolos. Por isso, aqueles marcos, aquelas colunas lá do templo, são a doutrina. Os homens que estão... Você quer ser líder? Você tem que ser... Olha aí Paulo, não é eu estou falando não, gente, é Paulo. Tem que ser apto para ensinar. Tem que ler a Bíblia. Tem que saber interpretar a Bíblia. Tem que se esmerar. Paulo fala isso em outros textos, fala para Tito, você tem que se esmerar no ensino da palavra. Agora ele começa com outras 7, né? Ó, de novo aí, ó. Por que agora ele começa já com o negócio da bebedice? Agora as outras 7 características, ó. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Já viu aquele pastor que fala assim, não leva desaforo para casa? Não serve para ser pastor. Não serve para ser líder. Porque o dia que o ministro de louvor chegar atrasado, você vai ficar nervosão mesmo, o pastor Mário está certo. Só que você não pode fazer nada. O dia que desafinar tudo, você não pode chegar lá, uai, não vamos parar esse negócio aqui. No meio do culto, já pensou? O incrédulo lá te vendo? E você gritando com o músico porque ele deu uma diminuta errada? Porque ele errou no ritmo? Não dá para ser líder se essas coisas te irritam. Não dá para ser líder se você é contencioso, se você é violento. Quem segura a sua onda, querido, não é você não, é o Espírito de Deus. Não espere perfeição de líderes. Não ache que as pessoas que alcançaram alguma visibilidade
não estão sofrendo dos mesmos problemas. Sou psicólogo também. Eu atendo pastor famoso, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Tem os mesmos problemas que vocês. Beleza? Não preciso falar o nome. Tem muito mais dinheiro que vocês. Com certeza. Tem muito mais dinheiro. Mas os problemas... Eu atendo médico famoso lá de São Paulo. Famosaço. Aí quando você vai conversar com a pessoa, você fala assim... Qualquer pessoa tem esse problema. Qualquer um. Vamos falar de coisa... Né? Tipo assim, não. Eu lembro de uma médica, né? Não vou falar o nome dela, eu também acho que não vai ser transmitido. Aí, no primeiro dia, ela cristã, virou riquíssima mulher, né? Ela pergunta assim: olha, tem uma moça aqui na cidade, ela é minha concorrente. Ela virou para mim assim: eu sinto um negócio esquisito quando eu vejo os clientes dela indo lá, puxando os meus clientes, não sei o quê. Aí ela virou pra mim, na maior cara de pau, e perguntou: você acha que eu sou invejosa? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha a minha pergunta, né? Eu falei assim: você quer que ela não tenha aqueles clientes? Ela falou assim: quero. Eu falei: então você não é só invejosa, é pior do que isso. Ela olhou pra mim assim, eu falei: perdi a cliente. Perdi o cliente. Vai falar a verdade, né? Eu falei: querido, a inveja, sabe por que a Bíblia fala que a inveja mata? Porque ela não mata o outro, ela mata você. Você de tanto querer que ela não tenha, você vai morrer definhando, você vai deixar de trabalhar com a dela e ela não está nem aí para você. Ela foi murchando. Então eu sou invejosa, né? Eu falei: é. E eu não estava como pastor, não, era psicólogo. É invejosa. Você precisa trabalhar isso na sua vida. É disso que a Bíblia está falando aqui, gente. É disso que a Bíblia está falando. Eu falo mesmo. Por quê? Isso aqui é uma prescrição. Quer ser cristão? Isso não é só para... Você está achando que isso aqui é só para pastor? Isso aqui é para líder. Isso aqui é para qualquer cristão. Essa palavra aqui é inspirada para mim e para você em qualquer época. Tem 2.000 anos, aliás, tem 6.000 anos que esse negócio aqui está sendo ensinado do mesmo jeito. Porque Paulo não está tirando isso aqui da cabeça dele, não. Ele está tirando isso aqui do que ele aprendeu com a lei. Tudo isso aqui, é porque não dá tempo, mas eu podia pegar tudo isso aqui e te mostrar no Antigo Testamento também. Não é a minha intenção hoje, mas podia. Não pode ser beberrão, está escrito aí, ó, versículo 3, 4 e 5. Olha como é que é importante o testemunho, né? Agora ele conclui falando do testemunho dos de fora, mas ele ainda está falando do testemunho dos de fora. Ele fala assim: como que você pode ser líder da igreja se você não sabe governar nem a sua casa? Se você não sabe nem o que acontece, você não está preocupado com seus filhos, pastor que não prioriza a família. Eu falo isso para o seminarista. Eu falei: meu irmão, eu estou aqui, a minha esposa está doente. Eu larguei o mestrado porque a minha esposa ficou doente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Estava fazendo o meu mestrado lá, minha esposa ficou doente. Eu falei: eu não dou conta de chegar em casa e ficar vendo a minha mulher lá aos frangalhos, deitada. Eu falei: vamos tratar dessa mulher, e o que ela precisa agora é de carinho, vou cuidar dela. Que se exploda o mestrado. Isso não vai me dar nada. Estou nem aí para mestrado. Se eu tiver que largar a igreja, é o que a gente estava dizendo aqui mais cedo. Se eu tiver que priorizar, eu vou priorizar o que Deus mandou priorizar. Eu não estou preocupado se as pessoas vão achar: o pastor não foi na igreja. Se você explica para as pessoas que a sua esposa está doente e você indicou o seminarista para pregar no seu lugar, ou um outro pastor que não prega tão bem quanto você, e você vai ficar com vergonha disso, você precisa ler mais Timóteo. É porque disso que Paulo está falando. Esse camarada aqui, ó, ele tem que governar a casa dele, porque a casa é o reflexo de como ele organiza a igreja que Deus colocou na responsabilidade dele. E eu não estou falando de experiência pessoal, não. Eu nem gosto de dar esse tipo de experiência, que é minha. Eu estou te dizendo isso porque é bíblico. Não sou eu que estou te falando, é Paulo. É Deus que está te falando isso. Esse camarada aqui, ó, ele precisa discernir
que a família de Deus é algo dado por Deus para ele. Gente, a igreja e a sua casa são sinais. Sabe onde Paulo fala isso? Lá em Efésios 5. Depois que ele fala tudo de marido e mulher, ele termina lá no versículo 28, falando assim: não estou falando de vocês. É muito legal falar de casamento, que cada um faz, legal. Só que isso aqui é um mistério. E mistério na Bíblia, deixa eu te ensinar outra coisa, não é um troço bizarro assim, vai dar um nó na minha cabeça. Não, mistério é um negócio tão perfeito. Toda vez que você lê a palavra mistério na Bíblia, é um negócio tão cheio de significado que palavras humanas não conseguem expressar. Sabe que hora que Paulo está falando isso? Eu não me refiro a vocês, eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque o seu casamento, de novo, olha só, o seu casamento tem que refletir aquela relação lá. O único casamento que deu certo 100% na história da humanidade é um só: Jesus com a igreja. Só esse que deu certo. Se você não seguir aqui, isso que é um mistério. Se você não entender o que significa aquela relação, as outras vão fracassar. É disso que Paulo está falando lá em Efésios capítulo 5. Aquela relação, ela é o que guia, é o meu ideal, é o que eu quero perseguir. Olha aqui Paulo falando, gente. As pessoas de fora, elas têm que saber disso. Como é que você funciona dentro de casa. E depois, versículos 6 e 7, ele começa a falar, olha aí. Outro erro, né? O irmão lá dá uns gritos na igreja, tal. Nós já falamos aqui de 12 características. Aí, para escolher o pastor, ele escolhe quem grita mais. Alguém leu aqui no texto de Timóteo assim: grite e pule igual um sapo no culto de libertação. Está escrito isso aqui? Não, sabe por que quem faz isso? Quem faz isso é não convertido. Pode ser não convertido, não. Não seja neófito, está aí na sua Bíblia. Para não suceder que quando ele for tentado pelo diabo, ele não caia na soberba. Eu trabalho com seminarista, gente. Seminarista é isso mesmo, ele acha que ele sabe mais do que o pastor. Não, mas o meu pastor não sabe pregar o evangelho. Meu pastor não prega um sermão de 3 pontos. Meu pastor não prega assim, assado. Ele não fala da doutrina. Ele não sei o quê. Eu falei: então, queridão, você tem que resolver com o chefe dele, que pôs ele lá. Resolve com o chefe. Resolve com Deus. Quem é você para dar instrução para o que Deus fez na vida desse homem, colocando ele ali? Eu lido com isso todo dia. Eu seminário, não vou sair da igreja, porque você sabe, meu pastor não prega tão bem igual o Hernandes Dias Lopes. Ele não tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Sabe por quê que esse moleque pensa assim? Porque ele é neófito. Ele não foi experimentado ainda na fé. E ó, Paulo está falando aqui: é tão importante você ser experimentado, porque esse menino, se ele for um cara alegrinho, que dança na hora do louvor, ele enche uma igreja, e ele acha que isso é um sinal de Deus. Mas na hora que ele abre a boca nas outras 12 características aqui, ele fracassa em todas. Porque a única coisa que ele sabe é pular. E começa. Gente, isso aqui não é picadeiro, não. Isso aqui não tem palhaço. Desculpa a minha sinceridade. Mas isso aqui não pode ser transformado em algo que supere isso que a Bíblia está exigindo de um líder. Eu adoro o louvorzão. Eu sou músico. Eu toquei diante do trono quando ele começou. Sou músico. Estava lá, toquei com esse cara. Eu conheço todo mundo de Belo Horizonte, já toquei com todo mundo. Pode perguntar ao David aqui no dia que ele for lá na cidade, se ele não me conhece. Trabalhei com a mulher dele, toquei com ele. E daí? Isso muda alguma coisa? Com quem você tocou? Está escrito aqui? Se você tiver tocado com Davi, estudado na escola dele, você pode ser um bispo. Está escrito isso aqui na Bíblia? Não, mas se você estudou com Davi, você certamente vai ser fera. Nada contra estudar com Davi. Pode estudar na escola de adoração do rei Davi, ótimo.
Mas isso não é suficiente para liderar a igreja de Deus. Isso é o caráter. Você não pode, Paulo também fala, você não pode impor a mão, dar autoridade para um recém-convertido. Por quê? Porque isso vai destruir a igreja. Isso vai acabar com a unidade. Além desse jovem não possuir maturidade, ele não tem o prestígio. Ele não é que nem essa senhora querida aqui, que está aqui há 85 anos, ó. Deve estar com o joelho tudo rajado aqui de orar por esse campo vertente. Mas isso aqui não atrai gente. Isso aqui atrai o que vocês ficam pedindo aí nas 40 dias de oração, avivamento. É isso aqui, ó. É a pedra preciosa que está debaixo do chão. A pedra preciosa é o joelho dessa senhora aqui, ó. Está aqui há 85 anos orando por esse negócio. Você quer visibilidade? Você quer ter seguidor no Instagram? Você quer fazer um canal no YouTube para monetizar ele? Ou você quer ver a glória de Deus? Pode escolher. Não inverta essa ordem. Eu só estou falando nesse tom aqui para vocês não vão me chamar nunca mais. Eu falei com a Amar, nunca mais vão me chamar para pregar para encorajar. Só estou falando nesse tom, gente, porque esse texto é prescritivo. Quer ser líder? Está aqui. São essas as características. Eu não vou ler não, mas depois eu quero te desafiar a ler. Ele segue, ele quer ser, mesma coisa, Paulo é tão lindo, eu amo esse sujeito. Ele começa a falar depois, ele repete, é tipo do rabino, né? Quer ser diácono também? Lê aí na sua Bíblia, não vou ler não. Quase as mesmas coisas, tem que ser respeitável, tem que ser só uma mulher, não pode ser beberrão, não pode ser cobiçoso. Está aí, ó, versículo 8, 9, 10, tem que ser experimentado. O que Paulo está fazendo? Está repetindo. Toda vez que a Bíblia repetiu um negócio, isso eu aprendi com o rabino lá de Israel, eu falava assim, toda vez que a Bíblia repetiu um negócio, abre o olho, porque isso não é só um textinho para você passar batido, não, esse negócio é seríssimo, e ele é tão sério que essa retórica repetida, essa ênfase retórica, que é o nome correto, ela serve para te alertar. É igual os ais, né? Ai. Se rolar um terceiro ai, sai de baixo. Se rolar 7, sai de baixo mais ainda. Toda vez que a Bíblia fala, você precisa obedecer. E é assim que eu quero encerrar. Não estou nervoso. Estou feliz de estar aqui. Viu? É o texto que me deram. Posso fazer mais, é culpa sua. Caráter, meus irmãos, é dado por Deus para você construir uma reputação. O que você faz é muito importante. A visibilidade não pode tomar o lugar do que Deus está fazendo nunca. Porque o que importa é que Deus seja visto, não é você. Não queira isso, porque querer essas coisas é cair da graça. É desejar pouco demais. Na verdade, é desejar nada. E se você quer isso para a sua vanglória, como Paulo diz, você vai cair. Você acha que está próximo de Deus, mas Ele já deu um tchau para você há um tempo. Podemos orar? Vocês vão me chamar de novo depois? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Tá. Nós vamos orar, né? E esse momento é muito solene. Nós vamos encerrar. Faltam 15 para as 4. Já estamos dentro da programação, né, pastor Rogério? Irmãos, a gente precisa celebrar esse momento aqui com um coração certo do que Deus está fazendo. Nós só temos uma certeza, é que se pedirmos, o Senhor nos ouve. A certeza não é do que Deus vai fazer.
Deixa Deus fazer do jeito dele, no tempo dele. Existe também uma outra prescrição bíblica, que é essa, né? Que a gente vai agora fazer juntos. Eu até tomei essa liberdade, pastor Rogério. Eu falei, eu sou meio monge, sabe? Meu sonho era morar nas montanhas de Minas, eu não precisava de internet, nem nada, assim, sabe? Eu tenho essa veia monástica. Mas de tanto, eu gosto muito de ler, né, os místicos cristãos, principalmente ali dos primeiros séculos da igreja. Porque, irmãos, a igreja se distanciou, né, da importância, né, do que a gente chama agora de um momento sagrado. Depois que eu comecei a ler alguns textos, né, e aprender sobre a hora da ceia, a tradição cristã, né, contemporânea, né, você sabe disso, a Igreja Católica Romana, ela divide em 7 sacramentos. O que é um sacramento, gente? Um sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Paulo fala isso lá aos Coríntios, capítulo 11. A chamada de Paulo ali tem um cunho social, porque tinha os irmãos ricos que levavam comida e comiam antes da hora. Paulo é um texto bravão do Paulo. Vocês estão com fome? Enche a pança em casa. Por quê? Porque se a gente vem num momento desse, sem discernir, essa é a palavra que Paulo fala. O discernimento, irmãos, é a gente colocar nesses elementos aqui uma sacralidade diferente do que alguns acham, né? O suco de uva não vira sangue. O suco de uva não é agora mais poderoso, nada disso. A nossa capacidade, isso também é um mistério. A nossa capacidade de entender o que Deus está fazendo aqui precisa de uma história. Eu quero contá-la brevemente para vocês. Na ceia de Jesus, ele pega os elementos da Páscoa judaica, e existem muitos símbolos ali. Um deles é o pão e o vinho. Numa Páscoa judaica, você tem 4 vinhos colocados sobre a mesa. E esses cálices já têm nome. Não foi Jesus que inventou. Por isso que no texto de Lucas, capítulo 22, Mateus 26, todos os evangelhos falam assim: depois de ter ceado, Jesus pegou o cálice. Quando ele levanta o cálice, ele fala assim: cálice da redenção. Esse é o nome do cálice. Lucas fala o nome do cálice, Mateus não. Em Mateus, o texto que a gente lê, fala assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que aliança é essa? Aquela de Jeremias 31, 31. Eis que vai chegar um dia que eu vou escrever as minhas palavras no seu coração. Gente, todo mundo que estava sentado ali na mesa sabia o que Jesus estava falando. Nós é que temos dificuldade, porque a gente acha que isso aqui é só um símbolo. Com todo respeito a quem acha que é só um símbolo, né? Eu sei que em algumas tradições a ceia é só um memorial. Mas eu quero te desafiar hoje a pensar sobre Jesus servir na mesa. Aquele pão que ele pega é um pão do meio. Os 3 pães significavam, naquele momento, Abraão, Isaac e Jacó. Quando Jesus puxa o pão do meio, e era o pão do meio, que é assim até hoje, ele puxa o pão do meio, todos os discípulos já sabiam o que significava aquele pão. Esse é o pão de Isaac, esse é o pão do sacrifício. O pão asmo é um pão furado. O pão asmo é um pão que não tem fermento, ele não cresceu, ele precisa ser feito rápido. Porque quando Deus deu aquela ordem deles saírem daí, Jesus puxa aquele pão e automaticamente todos os discípulos que estavam sentados ali se identificaram. Não é só, no primeiro momento, não era só com Jesus, era com a história de Isaac, que foi dado em sacrifício. E aí Deus interrompe na hora crítica, fala: não precisa. É como se Deus estivesse falando: Abraão, não precisa entregar o seu filho não, porque essa parte você deixa comigo. Jesus puxa o pão do meio, quebra ele e fala: esse é o meu corpo que é
quebrado por vós. Quebrado por vós. Quebrado literalmente. 3 horas depois, ele ia seguir o caminho da cruz. Aproximadamente. Vieram até ele. Gente, o que falta para nós compreender o Evangelho nessa narrativa também, de que cada símbolo não é só para a gente ficar lembrando disso e transformando numa maneira da gente chorar. Não. Nós devemos nos emocionar, mas agora, o convite que Paulo fala lá nos Coríntios, é que esse pão que está sendo colocado para você, você não pode comer indignamente. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você pega desse pão e come sem entender o que tem por trás dele, sem entender o que Cristo pegou o significado agora e colocou em si mesmo, você torna esse momento uma vergonha. É um símbolo? É. É um memorial? É. Mas também é o momento, isso é o sacramento. É o momento em que o passado e o futuro se conectam num tempo só. O que está sendo entregue na sua mão agora é o próprio Cristo. Todas as vezes que você toma desse pão, desse cálice, você anuncia a minha morte até que eu venha. Isso é um anúncio. Vocês querem ficar unidos? Vocês querem que as pessoas compreendam o Evangelho? Não, pastores, não abandonem o ensino da palavra, o batismo e a ceia. A igreja só tem essa missão. Tudo que ela faz e deve fazer vem dessas 3 coisas: ensinar a palavra de Deus, administrar os sacramentos ao povo de Deus. Porque agora a gente não está te dando pão e vinho, nós estamos te dando Jesus Cristo. Se você entrou em aliança com Ele, você tem que pegar esse pão e esse vinho aqui e confirmar a sua aliança. Você é assim. Você vai dizer de novo que você está sendo alimentado pela palavra de Deus, fisicamente, e ao ouvi-la aqui do púlpito, e ao ensinar essa palavra. Então, como Paulo nos diz, eu quero orar agora, vou te dar 30 segundos. A ceia é para pecadores. Não ache você, então eu cometi um pecado ontem, não posso ser. De repente você foi pego de surpresa. Ninguém se prepara para a ceia. Porque a ceia é a purificação. Basta você agora confessar os seus pecados diante de Deus e Ele vai te tornar algo como a neve. Como o pastor Mário instou a gente aqui hoje de manhã. De repente você precisa pedir perdão a alguém. Nem precisa fazer isso agora. De repente você precisa reavaliar a sua vida. O que você precisa fazer agora, antes de pegar esse pão e esse vinho, é colocar a sua vida diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Porque todas as vezes que você pegar, Mateus 26, 26, todas as vezes que você pegar esse cálice e esse pão, você está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo até aquele volte. Essas são as palavras que Jesus instituiu a ceia. Ele pegou aquele pão e aquele cálice e distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Esse aqui, é o meu corpo. É o meu corpo. Esse é o meu cálice, meu sangue da nova aliança. Então eu queria pedir aos pastores que servissem a igreja. Nós vamos fazer diferente. Sabe por quê, querido? Porque o líder serve. O líder é o último a ser servido como um sinal de humildade. Porque Deus colocou sobre esses homens a responsabilidade de dar o alimento espiritual para a igreja. E agora eu quero convidar os pastores, venham aqui. Se vocês podem me ajudar, 1 ou 2 pastores, acho que a gente não tem para todos, é aqui mesmo, Bárbara? Vamos servir os irmãos. Enquanto a gente vai servindo, vamos
adorar a Deus, vamos orar.